Olá, meus irmãos, muito bom dia. Neste domingo, eu gostaria, primeiramente, parabenizar a todas as mulheres da nossa igreja e todas as mulheres que nos assistem nesse momento, aquelas que são mães, parabenizar pelo Dia das Mães e rogar ao Senhor que as abençoe sempre, minhas irmãs, para que vocês exerçam o papel e a função que o Senhor lhes deu com temor e tremor. Que o Senhor abençoe ricamente as nossas irmãs mamães neste dia. Meus irmãos, nós vamos estudar as Escrituras Sagradas nesta manhã e eu os convido a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo de número 34, nós veremos o versículo de número 8. Antes de lermos este texto, nós vamos orar, rogando ao Senhor as suas bênçãos para o estudo desta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse dia, mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma das mães, ó Deus, que nos assiste nesse momento. Louvamos o teu nome, Senhor, pela vida de cada uma das tuas servas e rogamos ao Senhor que o Senhor as abençoe grandemente. Continue abençoando, ó Deus, as suas vidas na função que o Senhor as coloca como mães que cuidam dos seus filhos, cuidam do seu lar e que acompanham e estão ao lado do seu esposo. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse dia. Senhor, também pedimos que o Senhor possa abençoar o estudo que faremos da tua palavra nesse momento, ó Deus. Que o Senhor nos capacite a entender a tua palavra e que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre nós, ó Deus, renovando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa comunhão com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 34, salmo maravilhoso. Eu vou ler apenas o versículo de número 8. Diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Graças a Deus, meus irmãos, por sua santa palavra. Eu acredito que os irmãos saibam de uma história antiga, a história de um súdito e do seu rei. O súdito, ele costumava sempre dizer ao seu rei que Deus é bom. Ele sempre dizia isso, Deus é bom. Um dia, o rei foi caçar e levou o seu súdito com ele. E nesta caçada ele sofre um grave acidente e perde o dedo mínimo de uma das suas mãos. Diante daquela trágica situação, daquele trágico acontecimento, o súdito olha para o rei e continua dizendo: Deus é bom. O rei então ficou chateado, ficou irado com aquela afirmação. Como pode uma pessoa dizer que Deus é bom, permitindo que eu sofra um acidente como esse e perca um dos dedos da minha mão? Ele então mandou prender o seu súdito por aquela afronta. Passado alguns dias, o rei então resolve sair para caçar novamente e ele então é capturado por uma tribo de índios antropófagos ou canibais. E enquanto eles estavam preparando então aquele rei para o sacrifício, o cacique então percebe que o rei tinha uma imperfeição, faltava ali um dedo de uma das suas mãos. Eles então soltam o rei volta para o seu palácio e ele vai se encontrar com um seu súdito que ele tinha mandado prender. E ele então é forçado a dizer ao seu súdito: você tem razão, Deus é bom. Mas intrigado, ele se volta para o súdito e pergunta: mas se Deus é bom, por que ele permitiu que você fosse preso? O súdito então, sem titubear, ele se volta para o seu rei e diz: mas é claro,
Ele me permitiu que eu fosse preso para que eu não estivesse com o Senhor e fosse morto por aqueles índios. Deus é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, é o que diz o salmista Davi neste salmo. Meus irmãos, a bondade de Deus é um dos seus atributos mais bonitos, né? Na verdade, todos os atributos de Deus são belos e a bondade do Senhor está entre eles. Louis Berkhoff, um famoso teólogo, ele define a bondade de Deus como aquela perfeição de Deus que o move a tratar generosa e bondosamente todas as criaturas. A bondade de Deus, meus irmãos, ela pode ser classificada pela teologia em bondade geral e bondade especial. Por bondade geral, compreende-se aquela bondade de Deus para todas as criaturas, para todos os seres humanos e todas as criaturas. Deus é bondoso para com todos aqueles, tudo aquilo que Ele criou. Mas a Bíblia também ela trata de um aspecto da bondade de Deus, nós chamamos de bondade especial, que é aplicada especialmente para com o seu povo, exclusivamente para com os seus servos. Todas as obras de Deus, meus irmãos, são boas, pois revelam o seu caráter. Quando o Senhor criou todas as coisas, lá em Gênesis, no capítulo de número 1, quando depois de ele ter criado tudo, o versículo número 31 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, porque todas as obras de Deus revelam, então, o seu caráter. Todas as dádivas, meus irmãos, e todos os dons de Deus são bons. Foi por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 17, escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Também, meus irmãos, todos os mandamentos de Deus são bons e apontam-nos para o caminho do bem e a prática das boas obras. No Salmo de número 119, versículo número 39, o salmista diz assim: afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Os teus juízos são bons. Quando nós obedecemos a lei de Deus, meus irmãos, nós produzimos então boas obras. E é por isso que o apóstolo Paulo ele escreve na carta de Tito, capítulo número 3, versículo número 8, ele diz lá: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Mas, meus irmãos, este salmo, ou em especial o versículo de número 8, ele nos ensina pelo menos dois aspectos decorrentes da bondade divina. Primeiro, o primeiro aspecto que Davi ele retrata no versículo de número 8 do capítulo 34 dos Salmos é acerca da oportunidade que temos de experimentar a bondade de Deus. Vejam uma coisa interessante, meus irmãos. Deus ele nos dotou de 5 sentidos fundamentais para o nosso corpo, né? Ele nos deu o tato, paladar, olfato, audição e visão. E todos esses sentidos, eles nos foram dados por Deus para que nós possamos interagir com as questões externas à nossa volta. E esses sentidos, meus irmãos, eles têm a função de então nos dar sensações, né? E essas sensações, elas são mandadas para o nosso cérebro,
que ele então dá a mensagem, retorna a mensagem e que nos faz então perceber e identificar essas sensações. E uma coisa interessante é que Davi aqui neste versículo número 8, ele nos apresenta duas palavras com relação à bondade de Deus. Ele fala: provai e vede. Provai e vede. Assim como no nosso corpo, a nossa alma também ela tem necessidades e ela também ela pode e ela deve então apresentar esses sentidos para o seu alimento, o alimento da própria alma. Uma coisa interessante também é que as Escrituras, elas quando tratam acerca dos valores do reino de Deus, das bênçãos de Deus, ela sempre retrata esses valores espirituais em termos de necessidades humanas. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 1, o profeta então, em nome de Deus, ele faz a seguinte proclamação: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É assim que o Senhor, meus irmãos, ele nos convida, né? Ele faz com que, então, as suas propostas espirituais, elas sejam comparadas com as nossas necessidades físicas, para que nós entendamos os seus propósitos. Também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo número 35, o Senhor Jesus, ele declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Em outra ocasião, no capítulo 4 do livro do Evangelho de João, ele também diz que eu sou a água da vida. Assim, meus irmãos, as Escrituras, elas nos apontam para a necessidade também de que os nossos sentidos espirituais sejam aguçados para compreendermos a boa vontade de Deus. O apóstolo Pedro, ele também usou esse aspecto dos sentidos para descrever a experiência de conversão do crente, acompanhada do seu crescimento espiritual. Na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos de número 2 e 3, o apóstolo Pedro diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O genuíno leite aqui, que Pedro ele cita, é a palavra de Deus, meus irmãos. E Jesus é a demonstração máxima dessa bondade de Deus. Aquele que experimenta e contempla a bondade do Senhor é feliz, é bem-aventurado. É por isso que Davi, na sequência do versículo número 8, ele diz assim: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus jamais, meus irmãos, desaponta as expectativas daqueles que o buscam, ou daqueles que buscam o seu favor. Feliz, bem-aventurado é aquele que se refugia no Deus bondoso. A incredulidade, meus irmãos, é a grande e única é o grande e único empecilho que impede uma pessoa de experimentar e ver a bondade de Deus. E aqueles, meus irmãos, que se refugiam em Deus são reconhecidos por Ele. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, lá diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia,
e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que a bondade de Deus, ela pode ser experimentada e ela deve ser experimentada por nossa alma. Nossa alma anseia pelo Senhor. A nossa alma precisa sentir estes agrados de Deus, a bondade do Senhor. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, este salmo ele nos mostra a necessidade de louvarmos a bondade de Deus, ou darmos louvores a Deus por sua bondade. O Salmo de número 107, versículo de número 1, diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O louvor sempre está atrelado à bondade de Deus. Devemos louvar a Deus porque Deus é bom, porque Ele faz o bem aos seus servos. Também no Salmo de número 100, versículo 5, diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ainda no Salmo de número 135, versículo 3, o salmista diz: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Deus é louvado, meus irmãos, por aquilo que Ele é. Deus é bom. Deus é bom. E Davi, meus irmãos, ainda no Salmo 34, a partir do versículo número 1, ele convida os seus leitores, convida todo o povo de Deus a louvar a Deus por aquilo que Ele faz. No versículo de número 1, o salmista então diz: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor, porque o Senhor é bom. Ele continua dizendo, até o versículo número 3, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Algumas razões, meus irmãos, para louvarmos a Deus. O salmista nos apresenta aqui. Devemos louvar a Deus, primeiro, porque Ele nos acolhe. Versículo de número 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Devemos louvar ao Senhor também, ainda no versículo número 4, porque Ele nos livra de todos os medos. Livrou-me de todos os meus temores, diz o versículo número 4. Também devemos louvar ao Senhor porque Ele é quem nos ilumina as nossas mentes. Versículo de número 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Devemos louvar ao Senhor também porque Ele nos ouve, Ele ouve os nossos clamores, as nossas petições. Conforme diz o verso número 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Devemos também louvar ao Senhor porque Ele é bom. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Mas, por último, devemos louvar ao nosso Deus, porque Ele é quem nos sustenta. Versos de número 9 e 10, o salmista diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Esta, meus irmãos, é a mensagem da bondade de Deus para as nossas vidas. Deus é bom o tempo todo e em todas as circunstâncias. Mas não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta. O Senhor, por sua vez, lhe deu um cacto e uma lava. O homem ficou triste, desapontado e não entendeu porque o Senhor lhe dera, então, essas coisas. E ele pensou, então, talvez o Senhor tenha se enganado, mas resolveu, então, não questionar a Deus e pensou, o Senhor deve ter tantos pedidos para atender, talvez ele tenha se enganado para comigo.
Passaram-se alguns dias e aquele homem então resolveu ir verificar o pedido que ele havia deixado esquecido. E, para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto nasceu a mais bela das flores. A horrível larva transformou-se em uma belíssima borboleta. A maneira de Deus agir é sempre correta. Nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. O caminho de Deus é melhor. Mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado, creia, o Senhor é bom. Deus é bom. Ele nos dá o que é melhor. Aquele espinho de hoje, meus irmãos, poderá ser a mais bela flor de amanhã. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos ensinou no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13, o Senhor então nos ensina: pelo que eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Olha, meus irmãos, que mensagem gloriosa da parte de Deus para as nossas vidas. Deus é bom, meus irmãos. Nós é que, por nossa incredulidade, não conseguimos enxergar e perceber isso, mas o salmista nos ensina: provai e vede que o Senhor é bom. Eu convido você a olhar ao seu redor e a perceber a bondade de Deus em todos os detalhes, meus irmãos. Deus, ele cuida de nós em todas as situações. Ele sempre nos dá aquilo que a gente precisa, mesmo que a gente acredite que o que Deus está nos dando não foi aquilo que nós tínhamos pedido a Ele. Saiba que as ações de Deus serão sempre certas, certeiras, para atingir o seu objetivo, que é nos abençoar. Não se esqueça que o Senhor, ele trata com o seu povo com uma bondade especial, uma bondade exclusiva para o seu povo. Por isso, meus irmãos, nesta época que nós estamos vivendo hoje, nós ainda podemos, e principalmente nesta época, nós podemos e conseguimos enxergar a bondade de Deus. Experimentemos essa bondade, meus irmãos, e louvemos o Senhor por essa bondade. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que este dia seja mais um dia glorioso na presença de Deus. Que eu e você possamos experimentar esta boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tua bondade. O Senhor é bom e o Senhor quer que nós experimentemos, ó Deus, a tua bondade, que nós enxerguemos a tua vontade, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, abra os nossos olhos espirituais, abra, Deus amado, também o nosso paladar espiritual, para que a gente veja e experimente a tua bondade, Senhor, e glorifiquemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa o teu povo, abençoa os teus servos nesse dia, Senhor, para que, ó Deus, nós possamos te louvar e te agradecer por mais um bom dia que o Senhor nos concede, vindos do nosso bom Deus, que cria e que faz todas as coisas boas conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia e pelo Senhor, ó Deus, por tua bondade sempre estendida aos teus servos. Continue a nos ajudar, Senhor. Continue a estar conosco, ó Deus, neste tempo, ó Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão
e minha querida irmã neste dia.